Padre Fábio, por que ocorre hoje tanta destruição familiar? Por que hoje as famílias não têm prevalecido, Padre? E o que devemos fazer para evitar isso? Quem escreve é a Natália Cristine, de Brasília, Distrito Federal. Natália, minha filha, hoje a família ela sofre o tempo todo ataques muito violentos da sociedade. Esse jeito contemporâneo de viver, né? Esse jeito moderno que não favorece o vínculo. E aí, Natália, a gente precisa pensar que quando a gente analisa a questão da família, é o lugar onde isso explode. Mas a fragilidade dos vínculos afetivos humanos, ela está cada vez mais evidente em tudo, não é? As pessoas não estão muito dispostas a se doarem umas às outras. O mundo contemporâneo, com tudo aquilo que é próprio dos nossos dias, né? Aquilo que são as características do nosso mundo. Tudo muito transitório, tudo muito rápido, tudo muito fugaz. É muito difícil, o amor não sobrevive dessas pressas. O amor ele precisa de calma para acontecer, não é? Pode até se apaixonar rapidamente, mas a paixão dura um tempo e depois da paixão... A paixão é apenas a antessala do amor. O amor é aquele sentimento que a gente nutre uns pelos outros, que nos dá estabilidade mesmo. Ele exige tempo, ele exige fidelidade. E hoje, neste mundo de tantas possibilidades, essa fidelidade tem sido muito ameaçada. Tem sido muito difícil ser fiel nos dias de hoje. Por quê? Porque nós somos estimulados o tempo todo para novidades. Isso é característica dos dias de hoje. Há uma frase de Karl Marx, né, o marxista, que nós não comungamos das mesmas ideias, mas ele tem uma frase muito interessante, quando ele fez a análise da sociedade moderna, né, no tempo dele. Hoje nós já estamos numa sociedade pós-moderna, digamos assim. Qual que é a diferença do moderno para o pós-moderno? No moderno, nós achávamos que a razão já tinha solucionado todos os problemas da humanidade. E hoje, na pós-modernidade, não. Nós já assumimos que a razão não resolveu tudo. Essa é a grande diferença da modernidade para a pós-modernidade. Karl Marx dizia uma frase interessantíssima, ele dizia assim: tudo o que é sólido desmancha no ar. Isto é, todas as estruturas que até então eram sólidas, fixas, né, que davam segurança à sociedade, se desmancharam. Os poderes foram destituídos, né? Perderam as autoridades, digamos assim. Isso acaba tendo uma consequência muito séria na nossa humanidade. A antropologia muda, né? O ser humano fica outro com este tempo em que tudo se desmancha no ar. Nós vivemos inseguranças muito profundas nos dias de hoje. E engraçado, minha gente, que a gente avança, a gente evolui, a sociedade fica cada vez mais avançada, tecnologicamente falando, mas as necessidades humanas ainda são como no tempo da pedra, né? Nós ainda necessitamos as mesmas coisas. Eu ainda, por mais moderno que eu seja, por mais que eu seja evoluído, eu ainda continuo necessitado de sentimentos e cuidados afetivos rudimentares. Aí como é que a gente concilia dentro de nós essa postura moderna que nós precisamos ter, avançado, né, de estar no mundo de hoje e dar conta de lidar com tantas possibilidades e ao mesmo tempo cuidar desse coração tão rudimentar, tão cheio de necessidades básicas, né? É o grande conflito hoje. Nós vivemos numa época em que essas necessidades rudimentares e básicas humanas estão sendo cada vez mais negligenciadas. Por quê? Por causa da fragilidade dos laços humanos. Em outros tempos, as pessoas pensavam 2, 3 vezes antes de se separarem, antes de darem fim ao casamento. Hoje não. Porque o nosso discurso, a nossa mentalidade, nos diz que nós precisamos ter pressa para resolver as coisas e que a nossa felicidade é urgente. Eu acredito mesmo que a felicidade é urgente. Mas essa urgência de ser feliz não pode nos retirar o bom senso de analisar as nossas escolhas. Então, tudo aquilo que hoje pode ser uma facilidade, pode se voltar terrivelmente contra nós.
Então hoje a família sofre demais por causa disso, porque os seres humanos que constituem este núcleo familiar estão cada vez mais impossibilitados de viverem os laços definitivos. Porque para viver um laço definitivo precisa ter muita maturidade. E maturidade significa saber sofrer do jeito certo para que a gente possa fazer prevalecer o valor. Então, se eu sou imaturo do ponto de vista afetivo, eu jamais vou ser capaz de me renunciar ou de fazer algum sacrifício pela pessoa que está do meu lado. Eu vou querer sempre a satisfação das minhas necessidades, eu vou querer sempre a satisfação dos meus desejos e não quero me preocupar muito com quem está do meu lado. É engraçado, né? Se a gente for analisar, onde é que a gente começou a viver esse processo de mudança? Aí a gente vai descobrir que na escola, um lugar onde a gente aprende a ser a gente também, porque não é só dentro de casa, muita pedagogia que foi aplicada nos nossos pais, um pouco em nós que estamos aí com 30 e poucos, 40 anos, nós somos educados muitas vezes para estarmos preparados para este mundo moderno. A competitividade, perpassando as pedagogias. Mas muitas vezes a solidariedade deixou de ser ensinada. O valor do vínculo, da colaboração. Como é importante, minha gente, nos dias de hoje, a gente retomar isso. Nós precisamos voltar a ensinar a solidariedade aos nossos filhos, a cooperação, a tolerância. Veja bem o que aconteceu e que está repercutindo demais na mídia, né? Aquele ataque, aquele homossexual em São Paulo, um rapaz que foi cruelmente agredido porque é homossexual. Agora você já imaginou, se o mundo continuar nesse ritmo, se nós não formos capazes de respeitar o outro, eu posso, minha gente, não concordar em absolutamente nada da maneira como o outro vive, como o outro pensa, mas eu preciso respeitá-lo. O que Jesus nos ensina antes de qualquer coisa é isso. A diferença existe no mundo e sempre existiu, vai existir, e cada vez mais essas diferenças vão ter coragem de se colocarem no mundo. Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não se transforme num instrumento de ódio no mundo de hoje, justamente por causa do despreparo afetivo que nós temos. Você já imaginou agora uma pessoa ser agredida na rua por causa da opção sexual que tem? Se o mundo ficar assim? Onde é que está o nosso amor? Onde é que está o nosso respeito? E aí, minha filha, a família sofre também por causa das constantes invasões dentro da nossa casa, dos contravalores que entram dentro da nossa casa e começam a fomentar a cabeça dos nossos filhos, começa a gerar personalidade, começa a gerar jeito de ser. Quando é o início do programa, né? Quando a gente aprende que trabalhar não vale a pena, que é melhor roubar, que é melhor enganar. Gente, o que norteia uma pessoa, o que faz um ser humano ser quem é o caráter. E o caráter, ele é moldado desde o início da vida, desde quando nós começamos a perceber que aquela criança precisa aprender valores. Agora veja bem, se o contexto da pós-modernidade nos modificou demais, se nós estamos o tempo todo ávidos pelas possibilidades, mas incapazes de lidar com esses valores, de trabalhar esses valores dentro da nossa casa, a gente corre o risco de criar uma geração, uma sociedade cada vez mais precária, que não sabe amar, que não sabe colaborar, que não sabe respeitar, que não sabe conviver com as diferenças. Eu não estou aqui motivando absolutamente nada. Eu não estou fazendo outra coisa senão dizendo que nós precisamos voltar a cultivar os valores dentro da nossa casa. Ensinar para os nossos filhos o amor ao outro, o respeito mesmo que ele seja diferente de nós. A instabilidade dos laços afetivos hoje, ela tem sido causa de muitas violências, porque o filho que
que cresce sem pai, que cresce sem mãe, que cresce sem referência de autoridade, ele vai sair pela rua assim, achando que ele pode espancar todo mundo, que ele pode bater em todo mundo, que ele pode pegar o carro dele, que ele pode avançar o sinal. Por quê? Ele não aprendeu os limites. Está vendo que a estrutura familiar, ela é minada nessas coisas? É na ausência de formação das nossas crianças. Gente, ninguém quer ser marginal. Mas se nós não damos oportunidade, as pessoas não vão vencer na vida. Marginalidade, o que é? É ficar à margem. É não entrar no pacote principal. Aliás, cada vez mais eu estou convicto de que todas as obras assistenciais, sociais que nós temos dentro da sociedade, tem que ser para gestar um novo jeito de ser gente. A minha atitude solidária, ela tem que estar diretamente ligada às instituições que trabalham na recuperação de pessoas. Na oportunidade de que as pessoas saiam da marginalidade, de que elas reencontrem o caminho da vida, de que elas comecem a trabalhar, que elas reencontrem a sua dignidade e voltem a dar conta da vida. Saiam da margem. A ação de Jesus sempre foi essa. Jesus encontrava as pessoas marginalizadas, isso é, fora, elas estavam jogadas fora. Ele trazia de volta todas as marginalizações possíveis, minha gente. Jesus trabalhou com a marginalidade social, com a marginalidade psíquica, com a marginalidade religiosa, emocional, física. Jesus olhava para aquele que estava de fora e convidava a vir para dentro. Era a grande mudança que ele realizava na vida das pessoas. Fazia uma faxina no coração. Eu me recordo que a minha mãe, de vez em quando a gente contava uma mentira, ela falava assim: ah, menino, vou te passar um sabão. O que era na expressão da dona Ana e de tantas outras mães que diziam a mesma coisa? Passar um sabão, o que é? Vou dar uma lixada na sua personalidade, né? Vou dar uma limpada nessa personalidade. Não precisa esperar o sabão vir do outro. Tenha coragem de você mesmo reconhecer nas suas indigências o que precisa ser lavado com sabão. A alma precisa dessa lavada de vez em quando. Para que quando a gente assistir a esses noticiários em que essas atrocidades acontecem, você ter a coragem de reconhecer: se eu não cuidar um pouco mais de mim, eu faço a mesma coisa. Reconhecer isso já é um grande passo. Passa um sabão na sua cara hoje também, eu vou passar na minha. E aí a gente melhora o mundo, sabe por quê? A gente começa a fazer a limpeza dele a partir de nós. Da mesma maneira como os morros do Rio de Janeiro podem ser limpos de tanto crime, para que as pessoas voltem a andar com serenidade, com tranquilidade, a gente pode fazer também com os nossos corações. Limpe seu coração. Retire dele todo e qualquer resquício de ódio, de maldade, de intolerância. Permita que Jesus fique nele. E se você tiver Jesus no coração, fique tranquilo. Tudo mais você vai aprender com o tempo, porque Jesus nos amadurece. Jesus nos faz caminhar. Ter Jesus dentro do nosso coração, como meta, como base do nosso caráter, é garantia de que a gente vai agir do jeito certo. Nós seremos o ser humano que o mundo precisa. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.